Vamos para mais um vídeo aqui, ó, testemunho de conversão do irmão Elton, que já foi militante, ateu militante, né? E membro da Igreja Universal. Vamos ver aqui, o vídeo é do Apostolado Cardeal Newman. O link vai ficar na descrição do vídeo para você conhecer melhor o canal. Boa noite, pessoal. Como a irmã Fala, disse, o meu meu nome irmão. é Elton. Oi, Elton. Eu tenho 27 anos. A minha formação acadêmica é em História, graduado em História e bombeiro civil. Não atuo nessas áreas atualmente, mas essa é a minha formação. Eu recebi o sacramento do matrimônio, vai fazer esse ano 3 anos já. Que bênção. Tenho 2 filhos, a Isabel, de 1 ano, e o Vicente, que está programado, por assim dizer, para nascer agora em julho. Então, sou pai de 2 filhos, uma menina e um menino. Eu moro aqui em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. E eu acho que é isso. A princípio, a minha apresentação é essa, né? Eu disse meu nome, idade, eu acho que é isso. É isso daí mesmo, legal, bacana, Elton. E agora que você já se apresentou, né, que o pessoal já pôde conhecer você um pouquinho, então conta pra gente o lado aí religioso, né, espiritual. Como que você conheceu Jesus? Quais igrejas você passou? Então, vamos lá, né? A gente começa do princípio com a nossa formação familiar, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu venho do lar religioso, no sentido de que meus pais acreditavam em Deus, evidentemente, só que quando eu nasci não eram membros, por assim dizer, de nenhuma denominação. Na infância, meus pais receberam Uhum, um santo batismo na Igreja Católica, só que com o decorrer do tempo eles acabaram saindo ainda criança, né? Muito cedo devido aos seus pais, né? Meu pai ficou um pouco mais tempo que a minha mãe, mas ambos não tiveram uma criação católica assim por um longo tempo. Então, eu vivi num lar que nós não frequentávamos, não era membros, aliás, de nenhuma denominações. Eu fazia visitas muito uhum. esporádicas, assim, até os meus 15 anos. Se eu fui umas 10 vezes em algum templo religioso, foi muito. Então, eram visitas esporádicas, mas não tive essa criação fixa numa denominação. Porém, fui criado com muito amor e carinho. Meus pais foram muito presentes na minha vida. Eu já vi que a minha mãe está aqui na live também. E fui criado com muito carinho, amor, educado, né? Com os valores gerais, por assim dizer, de uma fé cristã, mas sem ser membro de nenhuma denominação religiosa, até por volta dos meus 15 anos. Eu posso prosseguir a partir daqui? Pode sim, Elton. Então, até aqui a gente entendeu que você era tipicamente a família brasileira, né? É Uhum. aquela coisa, aquele cristianismo bem raso, né? É uma formação bem básica, né? E aí, depois que você realmente foi levar a sério. Então, pode continuar. Então, quando eu fiz 15 anos, na verdade um pouco antes, um colega do ensino médio começou a me convidar para ir para a denominação dele. Até aí eu não sabia nem que denominação era. Eu e ele eram muito próximos, eram muito amigos, né? E ele insistiu, insistiu, até que um dia eu cedi. Mas veja, né? Eu nem sabia qual era a denominação que eu estava indo, né? Até então, no máximo, já tinha ido algumas vezes, como disse anteriormente, à Assembleia de Deus, à Congregação Cristã do Brasil e à Universal. Mas, como eu disse, de forma bem esporádica, no máximo 10 vezes na minha vida até os 15 anos. Então, com 15 anos, eu fui com ele, a gente foi de ônibus, depois descemos do terminal e fomos uma parte de a pé. E eu lembro como se fosse hoje ainda, chegando próximo onde seria essa denominação, tinha uma igreja católica, que inclusive é a paróquia onde eu faço parte hoje. E eu perguntei para ele, não é essa igreja aí, né? Veja, eu era um completo ignorante relacionado à doutrina católica, tudo quanto é coisa, assim, relacionado à igreja, especificamente. Só que eu sabia que não poderia ser a igreja católica, né? Que ali tinha algum problema. Então eu falei para ele, não é aí, né? Daí ele falou, não, imagina, não é. Já estamos acostumados com Daí isso, né? praticamente do lado da igreja que hoje é a minha paróquia, tinha a Universal. Então, começa por aí, né? A denominação que eu fiz parte foi a Igreja Universal do Reino de Deus, ou mais conhecido como a IURD. E para os que estão nos acompanhando e talvez não conhecem essa denominação só de ouvir falar, né, ou só ver na TV, resumidamente, é uma denominação que crê
na teologia da prosperidade. Resumidamente, eles pegam alguns textos presentes do Antigo Testamento, como holocaustos, sacrifícios, e trazem para o dia de hoje numa linguagem monetária. Então, existem campanhas, né? Por exemplo, vamos fazer a fogueira santa. Você pega um envelope e você vai dar a sua maior oferta, o que você mais conseguir, é o seu sacrifício, né? Então, eles são muito marcados por essa questão da teologia da prosperidade. E é feito propósitos, por assim dizer. Então, você dava uma oferta na intenção de alguma coisa, né? Para crescer financeiramente, pela conversão de um familiar. Mas, via de regra, era mais focado nessa questão monetária, para você fazer sucesso financeiro, profissional e etc. Então, esse é um dos aspectos da IURD, né? Igreja Universal do Reino de Deus, que tem como líder o denominado bispo Edir Macedo, que é dono da Record. E ela é muito presente nos canais de TV aqui no Brasil ainda, né? Já foi mais, creio eu, mas hoje ela ainda é muito presente, inclusive na Record tem um espaço ali, principalmente até onde eu sei no sábado, mas enfim. Então ela é bem marcada por essa questão da teologia da prosperidade. Cada dia tem uma temática das reuniões, né? Eu não sei como é hoje, mas eles não gostavam que chamava de culto. Era reuniões. Então, domingo era o dia do Senhor, né? Segunda-feira é dia da prosperidade, terça-feira é descarrego, onde eles fazem orações de posição de mão para que as pessoas sejam libertas de demônios, supostos demônios, né? E etc. Quarta-feira nós temos a busca do Espírito Santo. Quinta-feira seria, salvo engano, algo mais voltado à família, né? Para quem não sabe, a irmã também fez parte dessa denominação. Exatamente. Caso e tem um cunhado que é pastor lá. Tem um cunhado que é pastor. Sexta-feira também é mais voltado a essa questão da libertação, né? Também um certo descarrego. Sábado é o sábado dos impossíveis. Não, era terapia do amor na minha época. Terapia do amor, perfeito, verdade. Do amor. Então, por que a gente está falando isso, né? Porque, pelo menos no meu contexto, era muito... não vou usar a palavra forçado, né? Mas você tinha que ir todos os dias, né? Principalmente os jovens, né? Eu lembro que certa vez eu falei, eu vou descansar segunda-feira, porque eu morava razoavelmente longe dessa igreja. Daí uma colega, que era minha amiga na época, falou, lembra que quando Davi descansou, o que aconteceu, né? Então eu ia todos os dias por meses e meses a fio, né? Todos os dias, de domingo a domingo, eu estava lá. Mas retornando, né? Então essa breve apresentação do que é a IURD, né? Igreja Universal do Reino de Deus, eu fui numa sexta-feira, né? Por isso que eu falei o que tinha nos dias, até que tinha que passar nesse dia. Você foi no pior dia. No pior dia. Tinha que passar debaixo de uma cruz iluminada, ali era feita uma série de orações, etc. Só que, né? Como eu disse no início, eu não tinha uma formação religiosa. E ali eu fui com toda a sinceridade do meu coração, como muitos o vão, né? Então ali eu fiz uma experiência de me libertar dos pecados e de começar a querer conhecer mais o que de fato é o nosso Senhor Jesus Cristo, estudar a Escritura, etc. Então, a partir desse dia, eu comecei a frequentar com afinco essa denominação, ler as Sagradas Escrituras, fazer jejum, campanhas, etc. Então, é um primeiro adendo que eu coloco aqui, né? Quando a gente fala dessas denominações pentecostais e neopentecostais, muitos dizem, nem protestante o é. Tudo bem, só que a gente não pode olhar com desdém para as pessoas, principalmente para os membros dessa denominação. Porque eu não tenho dúvida protestante, claro que são, né? Se nasce da raiz protestante, claro que é protestante. Nenhuma, que não é falsa demagogia, que muitos que estão lá estão buscando Cristo verdadeiramente com reta intenção. Também certo? acredito. E eu era esse caso, eu estava buscando com reta intenção, buscando evitar o pecado, viver uma vida de santidade, né? Apesar de não ser tão usada essa expressão, trazendo mais para a nossa linguagem de hoje, mas era isso. Então eu comecei a frequentar, fazer amizades lá dentro, e certa feita trocou de pastor nessa denominação, e como já faziam mais ou menos uns 6 meses que eu estava lá e era bem ativo, começou o burburinho que eu poderia ser o próximo obreiro, né? Trazendo para a linguagem católica, né? Obreiros seriam leigos que ajudam, né, na igreja com a oração, com algumas atividades. Ministro. Tipo ministro,
perfeito, né? Tipo os ministros leigos que nós temos na igreja, é mais ou menos isso para o pessoal entender, né? O que é um obreiro, né? E eu fui levantado obreiro, né? Fui levantado obreiro e comecei a ter mais participação nessa denominação ainda, né? A ponto de, por exemplo, fazer as reuniões, né, nos núcleos, né? Núcleos são como que pequenas comunidades dentro dessa denominação, né? Então, o bairro que eu fazia parte tinha alguns bairros vizinhos que eram menores. Então, tinha núcleos, que é cerca de 10, 15 pessoas, e lá a gente fazia as pregações, fazia as reuniões, e eu era, um tempo, cheguei a ser o responsável por essa parte, né? De coletar a oferta, de fazer a pregação, etc, etc. Então, foi indo, avançando cada vez mais, até que aqui em Santa Catarina, como eu disse, é onde eu moro, né? É a capital Florianópolis, teve um encontro lá que perguntaram, né? Quem quer ser pastor, né? Quem tem esse chamado. Eu nunca tinha pensado seriamente sobre isso. É claro, a gente tem muita admiração, né? Os membros têm muita admiração pelos pastores. A gente não chama nunca tu ou você, mas é sim, sim, senhor, não senhor, né? É, É quase que um pecado mortal você chamar um pastor pelo nome, ou você, ou tu é sim, senhor, não senhor. Então a gente tinha essa exatamente. admiração muito grande pelos pastores, né? E quando teve esse chamado, esse apelo lá em Florianópolis, eu fui, eu aceitei. Eu já havia sido batizado, né? Eu não mencionei isso, né? Eu fui batizado entre aspas, né? Porque o batismo dessa denominação é colocado em dúvida, tem que ser pelo menos batizado sob condição ou de fato batizado, que não tem uma fórmula correta, etc. Isso você pode ver no Código de Direito Canônico. E eu fui rebatizado dentro dessa denominação, olha só, né? Entre aspas também. Lá em Florianópolis, teve esse apelo, eu atendi, deixei lá meu nome e eu fui chamado. Então, tive que fazer uma bateria de exames que eles pediam na época, não sei se pedem ainda, para ver, eu acho que se a pessoa não Na tem minha nenhuma época eu pedia doença. também. Pedia também. Uma série de exames, eu nessa época fui o fazendo, só que sempre tinha aquilo que incomodava, né? Eu lia muitos livros da denominação também, né? Os livros do Edir Macedo, de outros bispos, sobre os mais variados temas. Inclusive, até pouco tempo eu tinha ainda um livro do Edir Macedo lá na minha casa, não tenho mais. E eu tinha muito essa leitura, só que se falava muito também de uma fé inteligente, né? Só que eu não tinha estrutura para, por exemplo, justificar a existência de Deus, por exemplo, ou demonstrar na Sagrada Escritura de forma convincente a Santíssima Trindade. Não tinha essa estrutura. Não culpo tanto a denominação, apesar de ter sua parcela sim, mas é algo que eu chamo a atenção. Não tinha essa estrutura para justificar por que a Bíblia é composta por esses livros, não por outros, por exemplo. Isso não era nem falado, não tinha Por que nem que a Bíblia é a noção. regra de fé deles, né? Porque a Bíblia é regra de fé, porque o bispo é bispo, né? Quem que foi nomear o bispo a bispo? Quem fundou a igreja? Por que que ele fundou? Qual a autoridade? Qual a autoridade? Exato, e não tinha essas questões. Então, com o decorrer do tempo, essas questões começaram a vir. Antes eu tive um esfriamento natural, não por questões intelectuais, mas sim por questões morais. Assim, eu fui me afastando da denominação. E aí vem o primeiro adendo, né? Eu observo em muitos e muitos casos mesmos. Muitas vezes a pessoa que frequenta essas denominações pentecostais, neopentecostais, elas acabam, principalmente jovens, como era o meu caso, indo para o ateísmo. E, infelizmente, Ou desegrejamento. isso, esses dois caminhos. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu comecei bem na época ali, mais ou menos 2014, 2013, que teve aquela onda neo-ateístas nas redes sociais, né? Eu comecei a ter acesso a esse conteúdo e, como eu disse para vocês, não tinha base para contra-argumentar. Eu só falava, não, isso aí tá errado, mas tá errado por quê, né? E foi indo que eu acabei sendo convencido e ali por volta dos meus 18 anos, mais ou menos, eu me tornei ateu. E ateu militante, né? Então, como Nossa. é Caramba, chamado velho. neo-ateu, né? A ponto de eu ter hoje eu não tenho mais, né? Facebook, ter uma página chamada Libertos da Religião. E lá eu Nossa. propagava Misericórdia. o neo-ateísmo com muito afinco mesmo, né? Eu era bem blasfemo. Enfim, coisas que realmente dói o meu coração só de lembrar a ponto que eu cheguei, né? Um fato que eu esqueci de mencionar ainda quando eu estava na Igreja Universal, certa feita, eu ainda morando com meus pais, dentro da casa deles tinha uma Bíblia católica que minha mãe tinha ganhado no serviço dela,
Eu acho que o dono da fábrica era católico, enfim. Uma Bíblia muito bonita, bem grande, ilustrada, muito bela mesmo. De capa dura, inclusive. E eu fui convencido de que aquilo ali era um mal dentro da minha casa, né? Aquela Bíblia católica ali, né? Tinha que ser, então, descartada, queimada. Meu Mas antes eu Deus fui do pegar essa céu. Bíblia e fui ver, né? Porque, poxa, os católicos têm imagens, mas a Bíblia é tão clara, né? Êxodo capítulo 20, por exemplo, que não se pode ter imagem. E Salmo 115, né? Tem olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas... Enfim, né? Eu lembro como se fosse hoje. Daí eu fui pegar nessa Bíblia o Salmo 115. E na hora que eu cheguei no Salmo 115, não tinha essa passagem ali no Salmo 115. Deu, olha só. A Igreja Católica esconde dos católicos essas passagens bíblicas, né? O Êxodo 20 eu achei. Achei até estranho na época, né? Mas o Salmo 115 não estava. Eu falei, aí está, né? Eles não têm na Bíblia deles, coitados, ignorantes, né? Hoje, né, para quem está ouvindo, a numeração dos salmos na Bíblia católica e Exatamente. geralmente na Bíblia protestante é diferente, porque a tradução, ou a numeração, na verdade, também a tradução da Bíblia católica vem da tradução grega, né? E a numeração a partir do Salmo 9, salvo engano, ela é diferente. Mas o Salmo 115 está na Bíblia católica, evidentemente, ele está no Salmo 113. 113. Mas eu, no auge da minha ignorância, falei, aí tá, escondem dos católicos, por isso que eles adoram imagens, né? Daí eu peguei essa Bíblia, olha só que audácia, que petulância, né? Eu peguei essa Bíblia que não era minha, eu já era um jovem ali, 15, 16 anos, né? Sem autorização dos meus pais, levei para Universal e nós queimamos, espantem quem está na live, né? Nós queimamos Nossa. a Sagrada Escritura. Isso Meu Deus, o anticatolicismo é tanto que é você... perverso, né? É perverso porque mesmo nós, por exemplo, quando você é protestante, e se converte ao catolicismo, você não vai queimar a Bíblia, né? Você vai levar para uma paróquia Uhum. ou vai deixar na sua biblioteca ali para consulta de diferentes traduções. Eu mesmo tenho uma Bíblia que é de tradução protestante na minha casa também, sem problema nenhum. Mas foi a esse ponto, né? Então teve esse pequeno adendo que eu Ah, esqueci mas de mencionar. lembra do episódio do bispo que chutou a santa? Um cara que fez isso, você pode esperar qualquer coisa. Você lembra dessa polêmica? Lembro, eu acho, no ano que eu nasci, em 95 ou 96, não tenho certeza, mas Isso essa deu uma coincidência também sim. polêmica na Foi na época. TV, né? Ele acabou chutando a santa, deu muito polêmica na época, né? É porque eles querem chocar, na verdade, né? E eu acho que muitos, como eu, também creem que aquilo ali é um mal, né? Senão não fariam aquilo, né? Então, na cabeça dele, de fato, aquela imagem é um falso ídolo que talvez faz mal para a nação, por isso que o Brasil está desse jeito, ali atrás tem um demônio, etc. É. Essa linguagem aí. Então eu creio que eles não sabem o que estão fazendo, assim como eu não sabia, né? Pegar uma Bíblia que não era minha, primeira coisa, né? E queimar uma Bíblia, isso é absurdo. Mas voltando aonde eu estava, né? Isso foi só um pequeno adendo que eu esqueci de mencioná-lo. Então eu virei ateu militante, né? Voltando novamente. Eu virei ateu militante nas redes sociais com muito afinco, assim, propagando o meu neo-ateísmo, procurava nos sites contradições bíblicas e postava, enfim, né, era o típico ateu militante da época, né? Só que já nesta época eu comecei a ter acesso, por exemplo, a vídeos do apologista William Lane Craig, né? Que também na época fez muito sucesso. E mais alguns conhecidos meus que a gente se aproximou e começamos a conversar que também eram apologistas, né? E eu vi que a fé cristã não era, a princípio a fé cristã ainda, né? Ela não era aquele absurdo que eu achava, não era aquilo que me foi apresentado, né? E eu, poxa, algumas coisas fazem sentido, só que eu ainda não vou dar o braço a torcer. Então, mais ou menos depois de 1 ano e meio, eu me considerei agnóstico, né? Para quem não sabe, agnóstico é aquele que fala que não sabe se Deus existe, né? Claro, tem agnóstico teísta e ateísta, mas resumidamente, para quem está acompanhando aqui entender, agnóstico ele fala, não sei se Deus existe ou não existe. Então, ali próximo dos meus 20 anos de idade, eu falei, né? Não sei se Deus existe. Mas vivia como se ele não existisse, né? É interessante isso. Eu não sei se ele não existe, mas vivia como se ele não existisse. Mas dois argumentos que me chamavam muita atenção na época era a historicidade de Cristo e as consequências dos primeiros séculos das testemunhas, o que elas alegaram e até onde
essa alegação delas levavam, né? Porque a princípio a gente pode falar, né? Não, mas peraí, tem pessoas que morrem pela sua religião nas mais diversas religiões do mundo. Isso é verdade. Só que você tem que analisar com maior profundidade. Por que os cristãos do primeiríssimo século eles morriam? Por qual razão? Por exemplo, né, os islâmicos ali do início do islamismo, eles morriam por quê? Eram expedições militares, eram conquistas, era desse gênero. Os cristãos morriam por causa de expedições militares ali no primeiro século? Não. Eles morriam por um testemunho. Eles testemunhavam: Jesus Cristo é Deus e nós o vimos ressuscitado. E eles não negaram isso. Alguns apostataram, mas nenhum falou: não, a gente mentiu, o corpo está em tal lugar. Não. Alguns, devido à tortura, apostataram da fé, mas muitos e muitos morreram e não negaram o que viram. Daí prossegue o argumento, né? Geralmente o mentiroso, ele visa ganhar alguma coisa. O que os primeiros mártires cristãos ganharam? Além de perseguição, incompreensão social, porque muitos, os primeiríssimos vinham do judaísmo, né? O que eles ganharam além de incompreensão, tortura? Então, um mentiroso visa isso? Evidente que não. Então, esse argumento me chamava muita atenção e para mim fazia muito sentido. E também o argumento cosmológico e do fino ajuste do universo, né? Então, esses três argumentos, eu falei dois, mas esses três me chamavam muita atenção, mas me convenciam, por assim dizer, no intelecto, só que eu não colocava na vontade ainda, né? Então, eu não colocava em prática aquilo que chegava até mim. Até que certa feita, foi em novembro de 2015, eu estava tomando banho, ouvindo música, eu era agnóstico nessa época, como eu disse, e no meu coração não foi uma voz audível, mas veio uma confirmação tão forte, mas tão forte que foi espantoso, né? Deus é real. Assim, do nada. Eu falei: não, peraí, o que é isso? E veio mais forte que eu no meu coração: Deus é real. Eu falei: poxa, nesses últimos anos eu blasfemei o nome do Senhor né? De Deus várias e várias vezes. Propaguei o neoateísmo nas redes sociais. Lutei para que muitos, inclusive, perdessem a fé. E agora me vem isso? Como assim? Deus é real. E naquele momento me deu um choque. Só que ainda não tomei nenhuma atitude. Só que a partir daquele momento eu falei: de fato, Deus existe. Só que eu era, voltando à escala zero, por assim dizer, né? Um desengrejado. Acreditava que Deus existe, em Jesus Cristo. Tinha toda aquela experiência que eu tive na Igreja Universal. Só que parou por aí, né? Não seguia os mandamentos, não lutava contra o pecado. Nada disso. Você Até teve um toque, né, da graça. Você recebeu uma experiência mística, né, talvez. não, foi. Eu não vou afirmar, evidentemente, mas eu arriscaria dizer que sim, porque foi algo extraordinário, assim. E novamente, né, não foi, talvez através do momento que eu estava estudando, daí pode se justificar intelectualmente, foi num momento bem aleatório e veio essa confirmação no meu coração, assim, de forma tão evidente, sabe, que foi extraordinário. Então, como eu disse, eu estava nesse período, daí vivia Deus existe. Infelizmente, né, a gente vê que o povo brasileiro geralmente é assim, né? Tu acredita em Deus? Claro que eu acredito em Deus. Tá, mas e esses pecados aqui? Não, Deus é amor, não liga para isso, eu não sou tão radical assim. Então, infelizmente, esse se tornou meu caso nesse período ali, por volta de 20, 21 anos de idade, né? Até que no serviço, eu trabalhava num supermercado, e eu fui estudando, né? Fui estudando cada vez mais e veio estudo sobre a Igreja Católica. Caiu ali nas minhas redes sociais sobre a Igreja Católica. Eu conheci o site Apologistas Católicos, um site muito, muito bom mesmo, que eu devo, acho, a minha vida para esse site, né? Muito bom. E eu comecei alguns mitos caindo, mas eu não estudava com afinco ainda, né? Até que no meu serviço, o meu futuro padrinho de batismo, até então era só um colega de trabalho, ele começou a conversar comigo e falar sobre a Igreja Católica. Ele falava sobre a Eucaristia, que era de fato Jesus Cristo ali presente, que muitos profanavam a Eucaristia, aquela linguagem para mim era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E ele falava com amor sobre a Sagrada Eucaristia, sobre a vida dos santos. Os santos, para mim, são falsos ídolos, né?
São Padre Pio, Santa Teresinha. No YouTube tem alguns filmes, né? Apesar de as filmagens ser bem debilitadas, é bem ruim. Hoje tem a Lume TV, né? Uma propaganda de graça aqui. Mas eu acompanhei alguns filmes no YouTube, assim, eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso na minha vida toda, eu já com 2 décadas de vida na época, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso, sobre como esses homens amaram a Deus de forma extraordinária. E não apesar do catolicismo, né? Mas por causa da sua vivência católica, por causa da Santa Missa, por causa do sacramento da confissão. Porque muitos falam, né? Ah, de fato, São Francisco de Assis é gente boa, Santo Agostinho também, mas apesar do catolicismo, né? Você estuda a biografia deles, você vê que foi por causa, foi um meio de graça que Deus instituiu. Não foi um empecilho, mas sim por causa que eles foram santos. Até porque no protestantismo é impossível alcançar níveis altos de santidade sem os sacramentos. Então, é por causa do catolicismo mesmo, porque a igreja tem os meios necessários e úteis para você alcançar o máximo da santidade. Perfeito, exato. Foram os meios deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se foi Ele que deixou o santo batismo, a sagrada Eucaristia, o sacramento da confissão, se foi Ele que deixou é porque é necessário, evidentemente. Então há um motivo para tal, né? Mas você vê que o protestantismo tirou praticamente tudo isso, salvo exceção o batismo, e algumas denominações, até o batismo se tirou. Então não é por culpa dos protestantes individuais isso, né? Mas sim pelo sistema de crença adotado. Veja, né? Não tenho mais a pessoa que peca mortalmente, né? Peca gravemente. Ela não tem mais o sacramento da confissão, então ela depende necessariamente de uma contrição perfeita. E isso é uma graça extraordinária, né? Então, você veja que os sacramentos foram deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é um sacramento? Não fazia a mínima ideia do que era um sacramento, do que é meios de graça. A gente está falando hoje, mas você considera que era uma pessoa que era completamente ignorante, que até há poucos anos atrás estava queimando uma Bíblia católica porque supostamente não tinha o Salmo 115 nela? Então você vê que eu era um completo ignorante nisso. Então, estudando a vida dos santos e a E assim Sagrada tem muitos, né? Eucaristia, eu falei, opa, peraí, vamos começar a considerar esta igreja. Porque, veja, né, muitos que talvez possam estar nos acompanhando agora ou no futuro, eles desconsideram a possibilidade de se tornarem católicos. Porque, óbvio, né, essa igreja é uma má igreja, é idólatra, mata Jesus Cristo novamente na missa, os papas da É a antiguidade eram besta. malvados, é a besta, eu esqueci de falar isso, né? A besta, o anticristo, é a Babilônia. Então, obviamente, essa igreja não é a igreja de Jesus Cristo. Então, vamos colocar ela lá no cantinho e vamos procurar outra coisa. Então, era isso. A igreja católica estava num canto lá para mim desconsiderável. Era a igreja católica e satanismo, né? Deixa lá no canto que não é para mim isso. Então, para você ter uma noção, né? Então, a partir deste momento que eu vi a vida dos santos, que eu subi da doutrina da Sagrada Eucaristia, da transubstanciação, que de fato, em substância, é Cristo Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, eu fiquei chocado. Porque lá na denominação que eu frequentava, e na grande maioria das denominações protestantes, a ceia, via de regra, é um memorial, é um símbolo. Tanto que, não sei se no seu caso você já testemunhou isso, quando sobrava os pãozinhos e o suco de uva, Cristo instituiu com o vinho, né? Mas tudo bem. Quando sobrava os pãozinhos bisnagas e o suco de uva, a gente consumia depois da reunião. Era consumido. Então aquilo era um alimento normal. Como Era qualquer apenas outro. uma lembrança. Isso como qualquer outro. Era uma lembrança momentânea. E eu lembro que certa feita, né, a gente, tomando um copinho de plástico, o suco de uva, o pastor pediu para a gente amassar o suco. Depois a gente tomou amassar, jogar no chão e pisar. Então você veja que Não, é se uma... fosse, se Meu fosse Cristo Jesus. ali, o sangue dele, jamais que a gente faria isso, uma né? Porque fica resíduos, né? Na profanação. igreja os padres até limpam, né? O cálice, Sim. né? Então você vê, quando eu comecei a ver justamente como você citou, irmã, essa piedade que os católicos têm com a Eucaristia, eu falei, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. Porque lá na minha antiga denominação a gente descartava, não tinha nenhum cuidado, falava-se até em certas reuniões, é o corpo de Cristo, só que de uma maneira muito simbólica, etc.
Então, esses são os dois aspectos que eu queria deixar bem claro, talvez para quem nos acompanha, né? Estude a vida dos santos, estude a doutrina e a história da Sagrada Eucaristia, né? Uhum. A Sagrada Eucaristia, muitos falam, foi inventada ali na Idade Média, essa doutrina perversa, que, na verdade, os primeiros cristãos nunca cogitaram isso. E agora já vem a minha primeira recomendação literária, né? Esse livro aqui, ó, Padres Isso Apostólicos, da aí. editora Paulus, né? Ele me ajudou muito também. É o Claro que eu volume 1, adquiri né? ele depois Esse que aí. eu fui católico, né? Mas, né, lá no site Apologistas Católicos tem muitos artigos citando trechos dessa coletânea aqui, né? Então você pega, por exemplo, o Santo Inácio de Antioquia, que foi contemporâneo dos apóstolos, veja, contemporâneo, né? Ele nasceu no ano 68 e morreu ali no início do Santo ano Inácio foi discípulo, né, do apóstolo João. 100. Ele fala que a Eucaristia é a carne do Senhor Jesus Cristo, aquela mesma carne que padeceu por nós. Santo Inácio fala para obedecer os bispos, né? Seguir todos ao bispo como a Jesus Cristo. Agora me fala, aí Eu a falo, pessoa, tá, mas né, peraí, daí escuta volta aquele esse... nosso Peraí, questionamento no deixa eu... início, né? Quem foi? Aí a pessoa pega e escuta Santo Inácio dizendo: a Eucaristia é a mesma carne de nosso Senhor Jesus Cristo que foi entregue por nós. E vai ouvir depois Santo Inácio dizendo: respeitem os bispos como o próprio Cristo. Onde está o bispo, ali está a igreja. E onde está a igreja, está o Cristo, né? Está a igreja católica. Gente, o Santo Inácio aprendeu isso de quem? Se ele era discípulo de João. Ele tirou da cabeça dele isso? Foi o próprio João que explicou isso a ele, que ensinou isso a ele. Santo Inácio de Antioquia era discípulo do apóstolo João. O próprio João fala em João capítulo 6, verdadeiramente carne, verdadeiramente sangue. Entende? Então como é que pode se dizer que não existia? A Eucaristia já existe desde o primeiro século. E João, o apóstolo João, o discípulo amado, ensina isso aos seus discípulos. E um deles, Inácio de Antioquia, escreve isso. Eu pergunto para você, talvez que é protestante, está nos acompanhando. Ou quem é da Universal agora, né? Se você está vendo a gente. Especificamente, né? Quem foi que nomeou o seu bispo como bispo? Voltamos ao Novo Testamento. Como funciona no Novo Testamento? Alguém que está numa denominação e quer sair dela, como foi o caso do Edir Macedo, né, que, salvo engano, corrige-me se eu estiver enganado, era ele e o R.R. Soares, faziam parte da mesma denominação, deu algum problema, um foi para um lado, foi para o outro, e aí surgiu essa questão toda. E o Valdomiro era do Edir Macedo e também abriu a dele. E abriu a dele também. Ele é apóstolo daí, né? Evidentemente, né? É maior que o bispo, né? Então você veja, esses nomes, né? Bispo, apóstolo, bispo, eles não são títulos que eu mesmo posso me outorgar. Não é assim que funciona. Era passado através dos apóstolos, e apóstolo que eu falo é com A maiúsculo, é os 12 apóstolos deixados do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você lê o Novo Testamento, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a nomeação dos 7 diáconos. Vão lá, apresentam 7 homens repletos do Espírito Santo e os apóstolos impõem a mão sobre eles. Você veja também, por exemplo, na carta de São Paulo a Tito e a Timóteo, cuidai da vocação que foi te dada através da imposição de mãos. Pode falar. E tem que ter sucessão apostólica comprovada, que tenha lastro na história, porque eles também fazem imposição, eles ungem, né? Mas não é porque eles fazem isso com os outros bispos e pastores que eles têm autoridade para alguma coisa. Continua não tendo autoridade, porque tem que ter uma linha. Os bispos católicos, o Papa, eles têm uma linha que sucede, que chega aos apóstolos, se você for investigar, né? Exatamente. Você vê, né? Como você bem falou, bem pontuado mesmo. Não adianta você ter os aspectos litúrgicos, vamos usar essa palavra, mas não ter a ordem. Então a gente vê que, a gente lê na Sagrada Escritura, não se tem uma pessoa ali, a reveria, criando uma denominação religiosa. Não existe isso, nunca existiu isso.
É necessário ter sucessão apostólica. Então é necessário, como a irmã bem pontuou, ter uma linha contínua com os apóstolos. Daí eu pergunto, o Edir Macedo foi nomeado bispo por quem? Precisaria ter O seu sido por bispo um é de outro outra bispo, denominação, né? foi nomeado bispo por quem? Isso no Novo Testamento tem embasamento ou não? Então essas perguntas eu nunca tinha me feito. Então por que eu chamo aquela pessoa de Senhor? Sim, Senhor, pastor. Quem foi que deu essa unção para ela? E essa unção tem embasamento dentro do Novo Testamento? Então a partir desses questionamentos, a partir do momento que eu vi que para ser bispo tem que ter sucessão apostólica, para ser um ministro ordenado, que inclui também os padres, os diáconos, né? Tem que haver imposição de mão dos bispos validamente ordenados. Eu falo, poxa, peraí. Então qual é a igreja, né? Qual é essa igreja do Novo Testamento? Será que ela cessou? Será que em dado momento ela acabou daquela narrativa, né? Tinha um ali, um acolá, até que chega Lutero e volta de novo aos trilhos, né? Essa é uma falsa narrativa. Então a gente vê que Jesus Cristo promete que as portas do inferno nunca prevalecerão. Estarei convosco até o fim dos tempos, né? Então é promessa de Cristo. E Deus, né, seria um baita, né? Desculpa a palavra, mas eu seria um baita irresponsável de deixar uma escritura infalível sem um intérprete infalível. Então, assim, pegue a Bíblia, né? Pegue. Aqui está a palavra de Deus, que nós cremos que é a palavra de Deus, evidentemente, e lê. Mas espera aí. Existem protestantes sinceros que oram, que buscam a vida de santidade, que dizem deve-se batizar crianças, presbiterianos, anglicanos, luteranos. E tem outros protestantes que também têm vida de oração, são estudiosos, que dizem não se deve batizar crianças. E aí? Ah, mas é o Espírito Santo que dá a interpretação, né? Esse é o próximo argumento. Tá, então um dos dois não tem o Espírito Santo? Quem? Aquele que concorda com você, que discorda de você, que não tem, né? Né? Então, tinha um pouco disso, né? Então, tenha um livro infalível, mas sem um intérprete infalível, do que adianta? É uma Babilônia de crenças, por assim dizer, né? Então, essas coisas tão óbvias, né, que eu digo hoje, para mim foi um choque na hora que eu tive esse contato com essa argumentação. Eu falei, mas faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Então eu falei, qual é a igreja de Cristo? E esse meu padrinho, né, voltando, ele me convidou para ir para um grupo de oração da RCC. Eu também enrolei. Certa feita eu fui. E a partir deste momento eu comecei a ter um contato maior com católicos, né? Eu não conhecia católicos. Meus pais já não eram mais católicos, meus avós, meus tios. Eu não conhecia um católico. A gente está num país de maioria católica. Eu não conhecia um católico. Então, nesse momento, eu comecei a conhecer católicos, ver que eles de fato levam a sério, eles de fato lêem a Bíblia, vê na renovação, leitura da Bíblia, pregação, explicação do texto bíblico, oração. Eu falei, que isso? O que está acontecendo aqui? Isso é a Igreja Católica. Eu lembro que até na época eu conversei com uma amiga minha, né? Eu falei, eu tô indo agora num grupo de oração católico, lá tem pregador e tal. Ela falou, sério? Eu falei, pois é, existe isso na Igreja Católica, olha só. Essa busca do Espírito Santo, né? Voltando lá à questão da Universal, essa questão do Espírito Santo também tem. Eu falei, olha que interessante, né? E começou a cair por terra, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei nesse grupo de jovens, eu olhei lá uma imagem de Cristo crucificado e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque ainda tinha esse preconceito, né? Mesmo intelectualmente entendendo que aquilo não é idolatria, que não cremos num Deus morto, né? Tem essa argumentação também, né? Você crê num Deus morto, crucificado, Jesus ressuscitou. Nossa, como se católicos não soubessem disso, né? E eu vi aquilo, falei, parece que eu estou no lugar errado. Mas eu fui vendo, eu fui participando, vendo a vida de oração que aquelas pessoas levavam, o estudo, continuei estudando o site Apologistas Católicos, o apostolado do padre Paulo Ricardo. Eu até brinquei nesses dias, né? A cada 10 pessoas que se convertem à fé católica no Brasil, 11 foram por influência do padre Paulo Ricardo, né? Isso é É o pároco incrível. do Brasil, A né? gente pergunta, todo mundo teve uma certa influência do padre Paulo Ricardo, o apostolado dele. Então teve o site do padre Paulo Ricardo, os vídeos dele foram me esclarecendo muito. O catequista também, oficial, me ajudou muito também, as Muito bom o site postagens. catequista. E foi caindo os mitos e eu tendo vida de comunidade, isso que é muito importante. Porque se a gente se
limita somente ao estudo, que é fundamental, claro, e não tem vida de comunidade, provavelmente pode ser que você não persevere no caminho. Verdade. Porque lá no Verdade. protestantismo, eles têm muito essa questão de vida comunitária, na verdade. Essa questão de saírem juntos, essa questão de visitarem as casas. Então, muitas vezes, dentro da igreja, a gente peca nesse aspecto de um católico que vai numa paróquia talvez por um ano todo e é um ilustre desconhecido, né? Então, a gente tem que melhorar um pouquinho nisso em algumas situações, né? E lá tinha muito vida comunitária. Então, fui tendo essa vida comunitária do grupo de jovens, conheci a minha atual esposa dentro desse grupo de jovens, recebi daí, né, o santo batismo. Eu comecei no grupo de jovens, foi em maio de 2016, e recebi o batismo em 29 de outubro de 2016, né? E esse dia foi incrível. Foi um batismo comunitário, quer dizer que teve vários outros batismos, todos crianças, sou eu de adulto. Até brinquei com a minha madrinha no dia, né? Agora aí, os novos batizados nos braços. Eu falei, você não vai conseguir me erguer agora, né? Mas foi um dia de muita e muita alegria mesmo. Foi o dia que eu, de fato, tive a certeza. Estou na igreja dos apóstolos. Estou na igreja deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais necessário eu mesmo ser o meu próprio magistério. Eu esqueci de citar, quando eu entrei na RCC, eu sendo meu próprio magistério, né? Eu tinha 3 crenças, assim, muito heréticas, sabe? Eu não acreditava na Santíssima Trindade. Olha só que absurdo. Eu não acreditava na Santíssima Trindade, porque no meu período de ateísmo também eu tive muito contato com grupos judeus, né? E eu li um pouco do Alcorão também. Então eu vim nessa perspectiva dessa de não ter trindade, né? Desse absurdo, né? Que não se sustenta pela Sagrada Escritura, muito menos pela história. Então eu não cria na trindade. Então quando fazia lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu não fazia. Eu cria que o dia correto de guarda, segundo as escrituras, para mim era o sábado. Eu não guardava o sábado, né? Aquela questão de intelecto e vontade, complicado, né? Eu falava, não, o dia correto é o sábado. Mas Só que eu guardar não, né? nunca guardei o sábado na minha vida. E também eu cria devido, hoje eu vejo da minha conversão ter sido essa experiência tão forte que não foi um estudo meu, algo da minha vontade, entre aspas. Daí eu cria também na predestinação pela visão calvinista, né? Para quem não sabe, a Igreja Católica crê na predestinação, tá, pessoal? Só que pela visão calvinista tem alguns aspectos, no mínimo, podemos falar claramente que heréticos, né? Como a dupla predestinação, enfim, não vamos entrar nesses pormenores agora. Mas eu cria nessas 3 heresias, né? Mas com o decorrer do tempo eu sujeitei o meu intelecto e vendo que na verdade elas não se sustentavam intelectualmente pela escritura, pela história, pelo que os cristãos sempre acreditaram, né? Sempre acreditaram. Eu fui me convertendo, né? E um pouco antes de eu receber o batismo, em outubro, só que ainda demorou mais 2 meses, 1 mês e meio, para eu receber a Eucaristia pela primeira vez. Então você imagina, eu ia nas missas, nas celebrações, via todo mundo indo para a fila da comunhão, e eu já tendo o estudo, sabendo que a Santa Missa é sacrifício do Nosso Senhor, presentificado de forma incruenta, é claro, mas é o mesmíssimo sacrifício do Senhor, que a Eucaristia é o corpo, sangue e alma e divindade de Cristo, mas eu não podia ir ainda. Então foi 1 mês e meio assim muito difícil. Eu Nossa, ansiava eu por poder imagino. comungar. Eu via jovens assim, né, crianças recebendo a comunhão pela primeira vez e eu me emocionava, confesso, porque eu falava, nossa, eu tô aqui com meus 20 e poucos anos, né, eu nunca recebi a Eucaristia na minha vida. E foi indo assim, foi difícil, só que chegou o grande dia. Dia 4 de dezembro de 2016, dia de Santa Bárbara, foi o dia da minha primeira comunhão. E é o dia marcante da minha vida. Porque naquele momento, eu lembro depois que eu saí da missa, eu falei, peraí, eu recebi o próprio Senhor Jesus Cristo como eu nunca recebi antes. Na Universal, eu tinha uma busca sincera pelo Espírito Santo. Eu orava em casa, fazia jejuns em casa. Era sincero. Só que a intimidade que eu tinha era limitada. Porque Jesus fala no Evangelho, né? O pão descido do céu é minha carne. É verdadeiramente minha carne, verdadeiramente meu sangue. Está lá em João capítulo 6, a partir do versículo 48. Então era um contato que Jesus deixou para nós, como a gente já falou aqui na live,
porque é uma graça extraordinária. E eu fui privado disso. Por mais de 20 anos, eu fui privado disso na minha vida. E, então talvez você também foi privado, não por escolha própria, talvez você já nasceu num lar protestante, ou talvez você nasceu num lar católico, como foi meus pais, e os pais acabaram saindo e, consequentemente, levaram os filhos também, infelizmente, né? Mas eu recebi Jesus na Eucaristia. E ali eu pensei, Deus está comigo agora, completamente está. A mesma Eucaristia que os apóstolos receberam, que Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho, Santa Teresinha, aqueles santos, lembra? Aqueles santos extraordinários, como que pode eles serem católicos? Como é possível? E a gente estuda com mais afinco, a gente vê que eles foram santos assim porque eles viveram bem a fé católica, os sacramentos, a obediência, a sujeição ao Papa, aos seus superiores. Eu recebi aquilo. E neste momento foi a alegria, né? Foi felicidade, foi... Eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me criou, para este momento, para estar com meu Senhor, o mais íntimo possível, com Jesus na Eucaristia. Então, aqui estou, recebi o sacramento do matrimônio em outubro de 2020, e estou vivendo a minha vocação, né? Eu nunca tive crise vocacional, por exemplo, né? É admirável a vocação sacerdotal, admirável mesmo, só que eu nunca tive essa crise. Pois não? Eu quero fazer algumas perguntas, Elton. Claro. Primeiro, como que foi para sua esposa acompanhar também esse processo de conversão? Ela também teve dificuldade? Quando você estava se convertendo, ela estava acompanhando ou ela ficou resistente? Como é que foi? Foi assim, né? Eu cheguei... Esse meu processo no início, eu era solteiro, né? Eu conheci a minha futura esposa na época no grupo de jovens, a gente conheceu ali. Então, quando a gente se conheceu, eu já estava a caminho do catolicismo, entende? Então, quando a gente começou de fato a sair, a ter um contato mais próximo, eu já me falava que eu era católico, né? Só que ainda não tinha recebido o santo batismo ainda. Então, ela pegou bem pouco esse período de transição, quando a gente de fato começou a namorar mesmo. Foi no mesmo mês que eu recebi o batismo, né? Eu pedi ela em namoro, foi em outubro, e foi no mesmo mês que eu Mas recebi ela o era da batismo. Universal. Não, ela era católica. Ela é de família Ah, católica, isso. Eu conheci ela no grupo de jovens da Da Renovação renovação. Carismática entendi. Católica, né? Então ela vem de... Bacana, né? Bacana o testemunho aí do Elton. Agora ele vai responder umas perguntas aí que o pessoal vai mandar no chat e tudo essas coisas, né? Mas a parte do testemunho dele é justamente essa mesmo. Muito legal ter acompanhado esse testemunho incrível aí do Elton. E ficam algumas coisas, né, pra gente pensar. Por exemplo, quando ele fala sobre a questão de ter queimado a Bíblia, né? Só porque ele pensou que não teria um trecho ali, porque, segundo ele pensava, os católicos escondem isso aí do povo. Claro que não, né? Se o mundo inteiro reconhece e aceita que Jesus está vivo e é o nosso Salvador, é porque fomos nós católicos que dissemos isso durante todo o tempo na história. Gostou desse vídeo? Vou deixar mais 2 vídeos aqui, ó, para você assistir, que você também vai gostar, tá? E se você gosta do nosso canal, quer apoiar o nosso canal, faça uma doação espontânea por esse QR Code aqui que está aqui nessa tela, ou então torne-se membro clicando no Seja Membro aqui do YouTube.